Olá, meus amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo aí do canal Plantas da Animais. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, meus amores, esse vídeo eu vou dar continuidade, tá? A história aí do porquê eu me casei com 11 anos, né, gente? A princípio, assim, quando eu comentava assim por alto nos meus vídeos, algumas pessoas julgavam, mas não sabiam o motivo, né? Mas, gente, para quem não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado, tá? Porque se você pegar a história daqui para frente, você não vai entender, né? Então é bom, se a pessoa não viu, ver a primeira parte. Mas eu acho, gente, que essa segunda parte vai ser o final aí dessa história, né? Até aonde eu tô hoje em dia vivendo a minha vida, graças a Deus, muito bem, obrigada. Então, gente, como eu tinha falado para vocês lá no final da história, assim, no final, né, depois que eu vim morar aqui, na roça, de como eu vim parar aqui e tudo mais, no vídeo lá explica. Eu morei, gente, com a minha sogra 1 ano, né, igual eu falei para vocês, morei com ela 1 ano, igual eu falei para vocês, eu pingava piolho, ela cuidou de mim. Tinha uma outra coisa também que eu não contei para vocês, gente, que eu tinha uma alergia muito grande, muito grande nas pernas, assim, ó, sabe? De às vezes a gente ter que coçar com faca, com aquelas escovas de escovar cabelo, de tanto que aquilo. Assim, eu praticamente, desde quando eu tava com a minha mãe, eu passei por isso. Depois que eu vim morar com a minha sogra, ela me levou numa médica, a doutora Carla. Isso tem muitos anos, gente. Nossa, como o tempo passa, né, gente? Se a gente for parar pra pensar como a vida da gente voa. Porque nessa época eu tava quase fazendo 12 anos e hoje eu já vou fazer 30, né? Agora em julho eu faço 30. Então a gente vai parar pra pensar como a vida da gente passa tão rápido, né? Ela me levou e essa doutora me passou uma pomada, um creme, na verdade, que é manipulado. E, gente, foi assim. Ai, foi meu alívio, sabe? Depois que eu peguei a usar a pomada, nunca mais eu tive problema. Usei ela por um certo tempo. Depois parei de usar. Nunca mais tive, gente, esse problema. Mas até hoje eu guardo a fórmula do creme, porque vai que um dia eu preciso. A gente não sabe o dia da manhã, né? Então eu sempre deixo guardadinho, tá? É tanto esse creme, né, que meu é manipulado, e tanto o remédio que eu tenho que estar usando, às vezes, da minha toxoplasmose nas vistas. Gente, e teve pessoas que ficou preocupada. Na verdade, é um motivo de preocupação, porque a toxoplasmose nas vistas, se você não cuidar, ela te cega, tá? E eu adquiri as toxoplasmose, gente, depois que a Kiara nasceu. A Kiara era um bebê, tá? Eu comecei a ter falhas na minha visão e foi aonde eu procurei um médico. Eu já não estava conseguindo ler mais, né? Deve ter uma época aí no canal que eu falei, né, gente, que eu não ia conseguir responder a todos, que eu estava tendo dificuldade na leitura. Porque na época ela tinha atacado de novo, aí até eu tomar os remédios, melhorar, né? Eu não estava conseguindo. Então, aí, gente, eu adquiri a toxoplasmose, eu descobri, na verdade, esse problema depois que a Kiara nasceu, que ela tinha poucos meses de vida. Então, de lá para cá eu venho tratando, porque ela não tem cura, mas tem um tratamento, né? Se a gente cuidar, nada acontece, mas tudo tem que cuidar, né, gente? E muito. Então, ele vem levando aí, gente. Mas, graças a Deus, no momento estou bem, estou enxergando bem, mas de vez em quando ela dá uma atacada, tá, gente? Então, às vezes, quando, gente, eu custar responder, igual nesse vídeo mesmo que eu contei a história, gente, eu não respondi ninguém, mas li todos os comentários com o maior carinho desse mundo. Alguns eu choro, gente. Eu chorei mesmo, não gosto nem de lembrar. Assim, porque do carinho que vocês têm por mim, eu li todos, gente. Eu agradeço de coração mesmo, gente. De coração mesmo. Eu queria responder um por um, gente, mas essa semana foi bem tumultuosa pra mim, tá? Depois eu conto pra vocês essa história que aconteceu essa semana comigo. Mas eu li todas, tá, gente? Pode vocês ter certeza que eu li todas e amei cada um de vocês por todos os carinhos que vocês transmitiram para mim nas mensagens, tá? Então, gente, ela me passou esse remédio. Eu morei com a minha sogra 1 ano. Aí ela separou a casinha para mim, que é a casinha ali de baixo, né? E se eu conseguir, gente, fotos, eu não vou prometer, porque na época a gente não tinha muitas condições de ficar tirando foto. Não é igual hoje, que a tecnologia é muito avançada, que tem tudo, né, gente?
Então, se eu conseguir fotos, eu vou pôr para vocês. Aí, depois de 1 ano, né, fiquei com ela. Ela foi super, super mãe, me ensinou muita coisa do que eu sei hoje. E, primeiramente, ela me ensinou uma coisa que eu jamais esqueço, gente. Desde quando eu era nova, ela falava, se não trabalhar, não come, né? Porque às vezes as pessoas acham que as coisas na vida da gente vêm com facilidade. Eu sou aquele tipo de pessoa que sou assim. Tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo na vida demanda muito esforço, muita dedicação, alguns tombos no meio do caminho, mas o mais importante é você saber que você tem força para levantar. Você é mais capaz do que você imagina. Às vezes as pessoas ficam, mas eu não dou conta. Aí às vezes, eu não aguento, eu não posso. Você pode sim, gente. Você pode. Eu vi um vídeo essa semana que me deixou motivada mais ainda, sabe assim? Na questão de você exercitar o seu corpo, que é muito necessário. Pessoas com problemas físicos, gente. Pessoas que você vê que tem problemas, mas não tá deixando aquele problema parar a pessoa. Então a gente que é perfeito, que anda, que fala, que tem uma saúde boa, às vezes fica reclamando. Isso eu não gosto, gente. Eu detesto pessoas que reclamam, principalmente aquela pessoa que você vê que tem toda a saúde do mundo e vive reclamando. Sabe? Eu fico pensando assim, Deus deve olhar isso e ficar até triste, porque a pessoa tem saúde, porque o mais importante da vida da gente é a saúde. O resto, gente, a gente tem que correr atrás. Nada nessa vida vem de graça, nada. Então, eu fui morar com meu marido na outra casa. Eu já tinha completado os meus 12 anos quando a gente separou casa. E, gente, mas quando eu morava com a minha sogra, que foi nesse ano que eu morei com ela comprou pra mim jogo de quarto, igual eu falei pra vocês, né? Tudo novinho, coisa que ela não fez pra ela, ela fez pra mim. Só que na época eu queria uma televisão pra mim, gente. Eu queria uma televisão e um sonzinho pra mim, pra ser meu. Então, eu e o Darlan, na época, muita gente me perguntou a idade do Darlan, gente. Na época o Darlan eu tinha quase 12, né? E ele tinha quase 17. Ele é 6 anos mais velho que eu. Eu falei com ele, vamos apanhar café. Gente, na época, o balai de café aqui na roça, de 60 litros, era 4, 5 reais o balai, para vocês terem noção. Hoje, o balai de café aqui na roça é 60, 50, tem lugar que já tá até 70 reais. Como tá diferente, né? Então, na época, a gente comeu muito café, gente. Na época não existia luva, né? Não existia máquina para apanhar, igual hoje existe. A modernidade mudou muito. Então, a gente apanhava na mão mesmo, sem luva. A minha mão vivia machucada, mas com muito orgulho, sabe? De saber que eu estava conquistando as minhas coisinhas com o meu esforço meu e do meu esposo. Aí a gente falou, vamos trabalhar junto e vamos comprar essa televisão. Aí, gente, não tem, gente, tem vídeo no canal do alto que a gente sobe para poder buscar terra, que é lá na mata, lá no grotão. A gente chama aquele alto lá de grotão. Então, a gente subia aquele alto, gente, a pé, todos os dias. Eu levantava 4 horas da manhã, 4 e pouco para fazer almoço. E a gente subia para esse alto a pé, gente. Gente, subia com as 30 brusas, porque colheita de café aqui é época de frio, muito frio. Então a gente subia com um monte de blusa. No meio do caminho eu já arrancava a blusa, já ia deixando para trás, amoitada nos pés de café para que eu descia o PK. Aí a gente subia com mochila, né? Que a gente levava almoço, levava merenda e garrafa de água, né? Então a gente subia com peso, com um monte de blusa no meio do caminho. As roupas a gente ia tirando tudo no meio do caminho de calor que a gente vai sentindo, porque o corpo tá movimentando, né? E, gente, assim, pra falar a verdade pra vocês, foi uma época muito sofrida, porque além de eu já ter sofrido bastante com minha mãe, eu trabalhei demais com meu marido na roça. Mas, pra falar a verdade com vocês, tem hora que dá saudade. Tem hora que dá saudade daquela época, assim, que a gente tinha pouco, mas cada uma coisinha pequenininha, assim, que a gente vai conquistando, a alegria tão grande, que a gente ficava todo bobo. Aí, gente, o meu marido ajudava, né, nas despesas da casa. E o que nós fez? Com o dinheiro, a gente pegou nosso primeiro dinheiro, fomos comprar, gente, a televisão. E na época era Home Theater, que chamava, gente. Não sei se é assim que fala o certo, não. Home Theater. Eu sei que era um sonzinho com 7 caixinhas, não sei, ou 4, pequenininha. Que a gente conectava no DVD, que eu comprei também um DVD.
Então a gente comprou a televisão, o DVD, o home theater com o nosso dinheiro põe no café. Gente, a televisão era 14 polegadas, sabe aquelas caixotão de 14... Menino, mas eu fiquei tão orgulhosa de nós de ter conseguido comprar. Então foi a primeira coisa que a gente comprou. Aí quando a gente ficou assim, ciente que a gente ia separar a casa depois de um tempinho, que é a casinha que a gente ia morar, o meu sogro reformou o telhado dela, tá? Que ela tava com um telhado muito ruinzinho. Aí reformou o telhado dela pra gente morar. Eu já comecei, gente, ir comprando as minhas coisinhas aos poucos, sabe? Panela, eu ia trabalhando na roça, mas a gente comprando. Panela, concha, essas coisas assim. Eu ficava namorando aquelas coisas quase todos os dias antes de dormir, sabe? Tanta alegria, assim, de ter a minha casa. Aí quando a gente separou casa, eu fui toda, gente, assim, a minha sogra e meu sogro me ajudou bastante, principalmente a minha sogra, né? Se não fosse ela, eu acho que nada disso tinha acontecido, porque ela foi um tudo, tá, gente? Foi um tudo mesmo, não é exagero meu. Então, aí na época, gente, ela viu que a gente tava com mais dificuldade, porque nós dois começando, aí ela comprou os móveis mais simplinho pra mim, tudo pequenininho, mais simplinhos e colocou pra mim na casinha. Com o tempo, eu fui trocando esses móveis, né? Porque eram uns móveis mais simples, bem pequenininhos. Com o tempo, eu fui trabalhando na roça, meu marido, e fui trocando algumas coisas. Não troquei tudo, não, porque o meu desejo maior era ter uma casa melhor, porque até então a casa não era tão boa, né? A casa não tinha janela nem na cozinha, nem no banheiro. A gente só tinha janelinha no quarto. Então, eu sou um tipo de pessoa que não gosto de abafamento, eu não gosto de escuridão. Eu gosto de claridade. É por isso que a minha cozinha aqui, igual vários vídeos meus vocês viram, minha cozinha é do lado de fora, com tudo aberto. Porque eu gosto da claridade, eu não gosto de escuridão. Então aquela casa às vezes me deixava agoniada por causa da escuridão. Mas, gente, eu fui levando, sabe? Aí eu fiquei, gente, apavorada para ter um filho. Eu queria ter um filho, com coisa que eu já não tinha cuidado de um monte de criança, mas queria ter um filho. O meu esposo da arma que foi me segurando, ele falou, não, vou esperar mais um pouco, não, vou esperar. Aí ele me segurou de 7 anos, gente. Depois de 7 anos, né, a gente trabalhou bastante. Depois que a gente separou casa, acho, não sei se foi no outro ano, né, a gente já tinha comprado algumas coisinhas, no outro ano a gente focou no quê? Assim que começasse a panha de café, nós ia comprar uma moto para parar de andar a pé. A gente era tão magrinha, porque eu andava todos os dias muita coisa. E além de andar muita coisa, trabalhava muito na roça. Meu marido às vezes brigava comigo na roça porque eu sou muito teimosa. Ia carregar café na lavoura, eu detestava pegar meio saquinho de café. Eu já queria pegar o saco cheião, 60 litros. Eu já queria pegar cheio, porque para aproveitar a viagem. Eu não gostava de pegar o saco por meio. Isso aí ele brigava muito comigo, porque ele não gostava que eu carregava peso, mas na hora que ele virava as costas, estava eu carregando peso. E carreguei peso muito tempo, gente, andei muito, e nisso eu era bem magrinha. Depois que eu fui engordando, depois que eu parei de trabalhar na roça. Aí, gente, o que acontece? A gente focou em comprar a moto. Gente, se eu conseguir, eu vou até virar aqui que eu vou pôr a foto. Se eu conseguir a foto de quando a gente conseguiu nossa moto, eu vou pôr aqui pra vocês verem. Ô, gente, eu falo a verdade pra vocês, a gente quando tá crescendo e tudo assim, a gente fica bobado. Eu acho que a gente fica meio bobado. Eu acho. Gente, olha só, se eu conseguir, se eu só tô me recordando a foto, é meu esposo em cima da moto e um monte de roupa pendurada atrás, no meio de planta. Nossa, era uma bagunça. Então, mas o foco era a moto. Gente, a gente conseguiu comprar a moto novinha. Na época foi 7 mil reais, gente, mas 7 mil ralado, suado. Gente, eu não tenho vergonha de falar, mas eu fiquei, eu acho que uns 2 ou 3 anos, gente, comendo feijão bichado. E comia só feijão, arroz e ovo. Era a nossa comida, era essa, tá, gente? Às vezes, quando a gente achava uma banana da terra aqui na roça, alguma coisa assim, mas eu não comprava nada de mistura na rua. De merenda, era só aqueles bolinhos de chuva, que a gente faz com trigo, ovo e leite, mais nada, né? Então, eu não tenho vergonha de falar que eu comi feijão bichado, porque até então eu não morri, tô viva. E o importante é que mesmo eu comendo feijão bichado, eu cresci. Tá? Hoje a pessoa vai falando, mas comeu feijão bichado por causa de quê? Porque, gente, na época, o saco de feijão era muito caro. E o que que acontece? O feijão, eu não lembro se foi do meu sogro ou um conhecido nosso, o feijão bichou. Porque quem planta feijão no tempo das águas,
o feijão, se você não for esperto com ele, ele vai bichar, né? Na hora que você, se você não souber ilitrar, se você não souber pôr esse feijão em um lugar, armazenado em um lugar que não dê bicho, ele vai dar bicho. Aí por ele estar dando bicho, eles iam jogar fora. Eu falei assim, não, me dá esse feijão aqui, que dá para me economizar no feijão. E o que eu fazia? Eu catava os que estavam mais ruins, né? Deixava só os melhorzinhos. Mas mesmo assim, a gente cozinhava lá, de vez em quando achava um bicho, mas não importava não, porque até então, quando eu era criança, uma tia minha, por parte da minha mãe, cozinhou, gente, lesma para mim comer no macarrão de tão ruim que ela era, e eu comia aquilo, não morri, então eu não esquentei a cabeça não, sabe, que o meu foco era crescer, era ter minha estabilidade, era quando eu tivesse minha filha, eu poder ficar um pouco mais sossegado, mas mesmo assim, quando a minha filha nasceu, eu ainda tive que trabalhar, eu trabalhei na roça, no puxado, no tenso ali, até ela fazer uns 5, 7 anos por aí afora, né? Se tiver, é uns 2 ou 3 anos, que eu tô assim, entre aspas, mais sossegada, né? Não preciso ficar me esforçando tanto no meio do mato. Graças a Deus que essa sempre foi a intenção do meu esposo, sempre foi me tirar da roça, porque, ô gente, roça é muito bom. É maravilhoso, roça. Você tem fartura de... Se você plantar também, né? Que você, se você não plantar, você não vai ter fartura, não. Se você plantar, tiver a cara e a coragem, né? Para enfrentar a roça, de plantar, você tem de tudo. Mas você saiba que você vai ter muito trabalho para você ter aquela fartura, né? Nada vem de graça nessa vida. Então, aí, gente, a gente comprou a motinha, graças a Deus, aí a gente já tá vindo pra roça de moto. A gente foi evoluindo, tá? A gente foi evoluindo. Aí chegou uma certa época de quando a Kiara nasceu, e eu sempre com o meu sonho da minha casa. A Kiara nasceu, surgiu aqui na minha região o projeto Minha Casa Minha Vida. Eu falei, vou entrar nesse negócio, vou entrar nesse negócio. Entrei. Gente, por incrível que pareça, né? Eu só consegui, portanto que tá ainda correndo papel até hoje, né? Que estão tentando resolver isso até hoje. Eu só consegui da minha casa tijolo, saibro e cimento, né? Que eu consegui. E mesmo assim o saibro era tão ruim que a gente teve que passar num peneirão, porque vinha cada um pelotão de pedra terrível. Mas é igual o caso do outro. A gente tá ganhando, entre aspas, né? Porque até então, para poder até para se inscrever lá no projeto, a gente teve que pagar para se inscrever, um salário. Então, aí a gente conseguiu. Aí a casa ficou parada, só naquele grosso, né? Que foi o tijolo, que só subiu as paredes. Foi só isso que a gente conseguiu. Eles mandaram até uma madeira depois, mas só que a madeira não valia nem para fazer chiqueiro. De tão ruim, a gente botou aquilo para acender fogão de lenha e a gente na época trabalhou, pagou um serrador para serrar o eucalipto aqui do terreno aqui mesmo, né? Que no terreno aqui nosso aqui tem muito eucalipto. Serrou um eucalipto para fazer a madeira da casa. Então, gente, aí depois que colocou, tampou não, colocou a madeira, a gente já tava trabalhando. Falei com meu esposo, a gente vai ter que pegar mais firme, né? Pra gente, porque na época a gente tava pagando pedreiro também. E pra gente acabar essa casa, porque eu quero acabar ela, eu preciso acabar essa casa, eu preciso sair dessa casa aqui embaixo. Eu passei a minha gravidez toda e a Kiara até 5 anos naquela casa, e ela era bem fria. Se eu conseguir fotos, acho que da varanda da casa tem, gente. Inclusive, eu tinha umas plantas lindas nessa casa. Tinha umas avencas, igual umas que eu mostrei pra vocês no dia desse, coisa mais linda. Só que lá só pega sol na parte da tarde. A parte da tarde, ali de 11 horas até 4, as minhas samambaias, avenca, folhagem, tudo pegava um sol, né? Onde eu falo pra vocês que as plantas são adaptação, tá? Tudo adaptação dá certo. Então, gente, aí quando, assim, meu esposo colocou na cabeça que a gente ia fazer essa casa, acabar essa casa, né? Que a gente já estava trabalhando na roça, ele virou para mim e falou, até a Kiara completar os 5 anos de idade dela, a gente tem que ter acabado a casa lá em cima, tem que ter. Então a gente colocou um foco e colocou uma meta, senão a gente vai conseguir. Na época a Kiara tinha 1 ano e um pouquinho. Gente, todo ano na Pã de Café tava nós. Eu trabalhava muito com ele na Pã de Café, né? Fora da Pã de Café, ele trabalhava roçando. Ele trabalha quase que
de um intervalo da ponha para outra, né, que mais ou menos é de setembro até março, por aí, não se ponha café, né? É o tempo que tem de uma colheita para outra. Ele fica só na roçação. Eu tenho uma preocupação imensa com ele trabalhar com essa máquina, porque é um pouco perigoso. Já aconteceu casos aqui do facão da roçadeira soltar e vir na perna da pessoa, uma coisa terrível, gente. Então, assim, eu sempre entrego nas mãos de Deus, e graças a Deus até hoje nunca aconteceu nada, graças a Deus. Então, assim, aí a gente pegava firme na roça, apanhando café, e eu lembro direitinho de toda sexta-feira, que na roça é assim, você põe café, toda sexta-feira você tem o dinheiro. Toda sexta-feira, assim que a gente recebia, a gente pegava o dinheiro e levava para a loja, construção de material, né? Porque a moça conseguiu entrar em um acordo com a gente, da gente comprar uma quantidade de material e ir pagando ela por mês, por semana, tá? Por semana, a gente pagava ela por semana. Então, a gente, na época, a gente foi lá e já comprou cerâmica, a gente comprou a parte do acabamento, compramos canos, compramos tinta, compramos telha, essas coisas assim, sabe, gente? A gente comprou e pegou e combinou isso com ela. E ela aceitou e a gente tava pagando por semana. Então, tipo assim, se a gente recebia na semana 2.000, porque, gente, se você tiver força de vontade na panha de café, você faz 2, 3, 4, 5.000 numa semana. Eu falo porque eu e minha esposa, que eu não é nos gavando não, gente, sabe? Quem conhece nós aqui na região sabe. Portanto, que eu parei de trabalhar na roça, muita gente até chorou. Porque nós dois era bem requisitado. Porque além de fazer o serviço bem feito, a gente pega para fazer. Não é aquelas pessoas que pegam, faz corpo mole, não. Quantas vezes que nós dois trabalhamos numa lavoura sem saber preço de balai? A gente apanhava lá, vamos supor, 5, 10 balai num dia e nem sabia quantos que ganhou no dia, porque a gente não sabia, sabe? E às vezes nas lavouras difíceis, a gente já pegou umas lavouras, gente, que só o Senhor na glória. Tinha uma lavoura, não vou falar o nome do dono, mas que pra cima aqui, que a gente pegou para trabalhar. Quando eu cheguei na lavoura, que eu olhei, eu falei assim, você tá de brincadeira comigo, Darlan? Que lavoura é essa? Gente, tinha samambaia maior que o pé de café. Eu e ele ficava até as 9 horas da manhã só abaixando o mato, com o pé ou com a mão, para depois passar com um pano, banhando. E nisso a gente foi põe na semana inteira sem saber preço de balai. Mas eu ficava assim, Darlan, será impossível que o senhor não vai pagar nós muito barato? Porque tá complicado. Ô, gente, chegou na sexta-feira de tarde, o homem pagou o serviço nosso tão bem pago que até eu assustei, que eu tava contando com a coisa e ele deu muito além do que eu estava esperando. Então, assim, essas pessoas nos ajudou muito. Eu e ele pegou, na época, muita lavoura difícil. Nós dois trabalhamos 3, 4 anos, na época a gente está fazendo a casa, em lavouras muito difíceis de andar, de apanhar, lavoura muito velha. Porque tem lavoura, gente, que é assim, é um morro. Quase que você tem que apanhar com a mão e segurar com a outra. Se você cai, eu já rolei barranco abaixo um monte de vez. Então, assim, o que acontece? A gente pegava muita lavoura difícil, porque as lavouras difíceis, os patrão pagavam bem. Por quê? Não era todo mundo que encarava. Então, nós dois encarava. Então, gente, a gente trabalhou em muito lugar difícil para poder ganhar mais, porque a nossa ambição era grande, porque a gente tinha uma casa para acabar, né? Então, a gente foi onde a gente trabalhou muito, muito. Deixei de comer muita coisa, gente. Eu, nos meus 12 anos, até os meus 24 anos, eu deixei de comer muita coisa que eu queria. E às vezes eu via, sabe, gente, lá na rua, um salgado, um bolo, uma coisa gostosa para comer. E eu não comia porque eu não podia gastar aquele dinheiro. Às vezes aqueles 5 reais que eu ia dar num pedaço de bolo ia me faltar na minha obra, na minha casa. Eu tenho uma cicatriz enorme no joelho. De quando eles foram colocar o telhado da casa, eu não aceitei ninguém colocar o telhado. Eu quis colocar o telhado porque o tempo que o pedreiro ia colocar o telhado, ele estava fazendo uma coisa que eu não sabia. Então, eu coloquei o telhado. Aí, um dia eu subi numa pilastra dessa, eu caí, bati o joelho, sangrou muito, não. Abri uma beiça.
Eles queriam me levar na rua pra tomar ponto. Quem disse que eu deixei? Só enrolei um pano, que é trem meme, e continuei trabalhando. Chapei sal, botar açúcar. O que tinha, assim, sabe, gente? E marrei aquele negócio, assim, por isso que a cicatriz ficou feia. Porque tinha que dar ponto mesmo, mas na época, gente, a minha ambição de ter minha casa era muito grande. Então, às vezes, as pessoas não abrem mão das coisas para ter as coisas. Então, não dá certo, gente. Tem gente que quer o mundo, mas não quer passar pelo processo de ter, né? Então, não adianta, gente. Não vai dar certo, né? Tudo leva tempo. Você só tem tudo sem esforço quando você nasce com a bunda virada para a lua. Tem gente que nasce com a bunda virada para a lua, né? Filho de pessoas que já é bem de situações, de pessoas ricas. Filho nasceu com a bunda virada para a lua. Infelizmente, tanto eu como meu esposo nasceu com a bunda virada para a lua. Ele ainda, a família dele ainda tinha um pouquinho assim mais de condições que a minha, né? Que a minha era bem coisa mesmo. Mas mesmo assim, nós dois tivemos que lutar junto, porque a gente nunca teve a ajuda de ninguém. Eu falo que a gente nunca teve a ajuda assim, de ninguém, da minha sogra eu tive, gente. Agora eu falo assim, igual o meu pai. Meu pai, ele é pedreiro há muitos e muitos anos. Quando ele veio trabalhar para mim aqui, que de tanta insistência da minha mãe, que eu não queria, na época a gente tava rolando um preço, pedreiro a dia, sendo que o pedreiro vinha, o pedreiro trazia almoço, trazia café, trazia tudo. Então, tipo assim, eu não ia ter trabalho com o pedreiro. Era só ele trabalhar para mim e eu pagar ele na sexta-feira de tarde. O meu pai veio. Eu não queria que trabalhasse de graça para mim, porque eu jamais aceitaria. Mas só que eu pensei assim, como eu tô fazendo tudo pro meu pai, almoço, janta, tudo, e por ser filha, e ele nunca ter me feito nada por mim, né? E, aliás, de nunca ter gostado de mim, eu pensei que ele ia fazer, pelo menos para me ajudar, um preço melhor, que na época eu passava muita dificuldade. Então, tipo assim, eu falava assim, ele me cobrando 10 a 20 reais a menos que o outro pedreiro iria me cobrar, já tá me ajudando, né? Quem disse? Ele me cobrou mais caro que o outro pedreiro que iria trazer tudo por conta dele. Então, assim, gente, as coisas que eu falo para vocês. Deus fale. Ame o próximo, né? Você não é obrigado a gostar. Não é porque é de sangue, não é, principalmente que é porque é de sangue. Você não é obrigado. Deus fale, ame. Não fale que você é obrigado a gostar. Você pode amar aquela pessoa, você pode orar pela aquela pessoa, você pode desejar o bem para aquela pessoa, mas você não é obrigado a conviver com a pessoa. Aí, gente, nisso meu marido foi trabalhando, construímos, e aos poucos a gente lá vai construindo, gente, né? Já tem aí quase 10 anos, né? Porque a Kiara tinha 1 ano e pouco quando a gente começou a obra aqui em cima. A Kiara já vai fazer 11 anos. Então já tem quase 10 anos que a gente tá nessa luta aqui para ter a minha casa, minha varandinha que eu sempre sonhava com o meu fogão de lenha e esse jardim aí que eu sempre tô mostrando para vocês. Tudo junto, eu mais ele juntos, tá, gente? Tudo foi tudo. Tudo. Quando a gente foi comprar o carro, quando a gente foi trocar a moto pelo carro, o Darlan não faz nada sem me falar, ele não faz nada sem a minha opinião. Às vezes ele me pede a minha opinião, se eu discordar, ele não faz, nós dois sempre tá em acordo, nós dois nunca teve esse negócio assim, o dinheiro é dele, o meu é meu, nunca, o dinheiro é nosso. Tudo que a gente precisa comprar, a gente compra junto. Tudo que a gente precisa pagar, a gente paga junto. Jamais existiu esse dinheiro é meu, esse dinheiro é seu. Eu acho que já começa, um casal já começa errado a partir do momento que existe o dinheiro dele e existe o dinheiro dela. Cada um gasta o seu do jeito que quer. Eu acho que o relacionamento já começa errado por aí. Porque eu acho que a partir do momento que um casal, né? Um homem e uma mulher se juntou, está junto, né? Um casal, gente, né? Não precisa ser homem, mulher, mas tô falando, um casal se juntou e para construir uma vida juntos, eles têm que ter tudo junto. Não existe aquele aqui dele, é dele, é dele. Então, para mim, isso na minha cabeça nunca entrou. Então, às vezes eu vejo as pessoas serem assim, eu acho um pouco estranho, mas eu respeito a opinião de cada um, sabe? Se você leva a vida assim com o seu dinheiro, cada um com o seu, tudo bem. Na minha vida, eu não acho legal. Eu não acho que daria certo. Há quem dê certo, né, gente? Mas assim, na minha cabeça, não acho que não entra uma situação dessa, não, sabe? Tudo a gente é junto.
Então, igual quando a gente foi trocar de carro, né? Que nosso era um Fiat Uno mais antigo e eu precisava de comprar um carro que tinha carroceria por causa de eu carregar plantas, né? Apesar que eu tenho saudade do meu Fiat antigo, porque ele era mais simples, sabe, gente? Mas eu me apeguei tanto a ele, porque sabe por quê, gente? Não é, isso é dar valor às coisas. Porque aquele Fiat, gente, nossa, foi pagado assim, suado, sabe? Todo mês ali aquela parcela. E outra coisa, ele ficou comigo uns 2, 3 anos, me levando todo sábado para a cidade, vender minhas plantinhas. Eu colocava uma coberta em cima dele para não arranhar, né? E punha as plantinhas em cima dele. Então, assim, me ajudou muito nos momentos que eu precisei. E quando a gente foi trocar, que a gente foi levar na concessionária, eu chorei, gente, eu não minto. Ah, Zinei, você vai se chorar por causa de um trem material que você vai morrer e nem vai levar. Nem é questão do bem material, sabe? A gente é o sentimento mesmo que a gente tem, porque ele nunca nos deixou na mão. Então, isso se chama gratidão, tá, gente? Aí, gente, o que que acontece? E nisso a gente foi levando. E hoje a gente tá aí, né? Muitas e muitas coisas ainda que a gente pensa em fazer, porque eu acho que nessa vida você morre e não cabe de fazer tudo que você queria, não. Porque a gente sempre tá inventando alguma coisinha para fazer. Mas, graças a Deus, hoje eu sigo firme, forte e conquistando as minhas coisas cada dia mais, crescendo cada dia mais. Economizo numa coisa para poder fazer outra, porque se não for assim, não vai. Não adianta você querer tudo de uma vez, que isso não acontece, tá? Tem que ser aos poucos. É o processo, né? É o processo. Igual o meu amigo lá que me ajuda lá, ó, que eu levo. Eu cheguei hoje da cidade, hein? Por isso que eu tô com essa roupinha mais arrumadinha. Que eu fui levar as caixas, né? Que hoje era dia de envio. E ele também estava comentando comigo sobre uma coisa que a namorada dele, tá querendo fazer. Ele trabalha lá no correio. Então, gente, o que que acontece? Nossa, eu dei meu maior apoio e falei com ele, ó, não existe nada nessa vida sem lutar, sem ter foco, às vezes abrir mão de uma coisa para ter outra, né? Então, vai firme que uma hora dá certo. O começo é difícil? Mas lá na frente você vê que o começo foi difícil, foi doloroso, né? Nossa, você passou cada um perrengue, mas lá na frente tem a conquista. Deus tem que nos preparar pelo caminho afora. Que não adianta dar tudo numa mão de uma pessoa despreparada, não vai resolver nada, porque ela não vai dar valor àquele tudo. É isso que eu penso, gente, é dar valor, porque se você não conquistar com o seu suor, geralmente você não dá valor. Não dá. Gente, exemplo eu tenho na minha família. Na minha família. De pessoas que ganham as coisas assim e no final das contas nem ela tem e nem o fulano que deu tem. Por quê? Não dá valor, porque ela não suou para ter aquilo. Então, para ela, aquilo tanto faz como fez. Então, por isso que a gente tem que lutar para conseguir o que a gente quer, porque para a gente poder dar valor, tá, gente? Então, dê valor. Aí, gente, sobre a história de querer, de Deus, né? Ele fala para nós amar o próximo. Não é obrigado a gostar, é amar. Eu vou contar a história para vocês um outro dia do que me ocorreu essa semana. Para mim provar para vocês que aconteceu comigo. Eu vejo como é que às vezes Deus coloca situações na minha vida. Eu não sei, gente, se é para provar a minha fé ou o meu amor que eu tenho ao próximo. Eu não sei. Mas só sei que eu vou contar para vocês qualquer dia desse do que me aconteceu. E graças a Deus que no final das contas deu tudo certo. Mas, gente, às vezes a gente passa cada uma na vida da gente que a gente tem que ser firme. Firme igual estaca no brejo. Não, gente. Eles falam assim, né, que na roça a gente tem mania de falar que quando a cerca não tá boa é porque tá firme igual estaca no brejo. Porque já no brejo nada fica firme. A madeira fica... Não adianta, gente. Você não consegue firmar a madeira no brejo. E hoje, sigo bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu ajude vocês em alguma coisa. E espero que vocês cresçam mentalmente, principalmente mentalmente, e coloquem na cabeça, gente. Não existe nada sem luta e não existe nada sem abrir mão das coisas, porque a pessoa às vezes quer tudo, mas não quer abrir mão de nada, né? Então é uma troca, né? É uma troca. Então isso não existe. E ame.
ame o próximo. Por mais que ele foi ruim por você, ame. As pessoas que são ruins para vocês ou que te fez mal de alguma forma, porque todos eu acho que um dia passou por isso, essas pessoas são as que mais vocês têm que orar por elas. Sabe por quê? São pessoas que estão sem luz, são pessoas que estão muito afastadas de Deus. Então, assim, orem por elas, gente. É a melhor coisa que vocês podem fazer. Se afastar, logicamente, né? Que você não é obrigado a gostar, mas orar por essas pessoas e amar, desejar o bem. Eu tenho pessoas que me fez mal. Eu tenho, gente. Mas eu de coração não guardo mágoa. Desejo do fundo do meu coração que essas pessoas tenham uma vida boa, com muita saúde, que cresçam mentalmente, que não precisa fazer mal às outras pessoas para se darem bem. Então, assim, isso que eu desejo para as pessoas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó, meus meninos passando lá atrás, né, Jess? Jess, vem aqui. Vem, filho. Você vai, mamãe não vem. Você quer aparecer no vídeo hoje, não, filho? Vem cá. Então, meus amores, fiquem com Deus. Até um próximo vídeo assim, se Deus permitir, tá? Eu quis acabar esse vídeo de porque eu casei com os 11 anos, para me poder falar dos outros, né? Para não perder o foco, senão a pessoa fica perdida no foco às vezes. Então, aí esse foi o último vídeo, tá, gente? Do porquê eu casei com 11 anos e como eu estou hoje. Graças a Deus, muito bem, obrigada. Com a minha família, que eu amo muito, mas igual eu falei pra vocês, sou bem caseira, tá, gente? Assim, não gosto muito de ficar saindo nas casas das pessoas, nem nada. Eu gosto de ficar no meu cantinho aqui, com meus bichinhos, né, meu amor? Né? Cadê da mamãe? Ah, gente, antes que alguém fala que acha que tem gente que fala que a toxoplasmose a gente pega do gato, ou pega do cachorro. Gente, eu fui no médico na época. Ele falou comigo que nem precisa ter animais dentro de casa para você adquirir essa doença. Às vezes, uma verdura ou uma fruta que você comprou, que provavelmente um bichinho, né, ou o cachorro ou o gato urinou, e você não lavou direito, se você comer essa fruta, você pode adquirir essa doença. Então, propriamente dito, você nem precisa ter um bichinho, tá? Então, porque tem gente que fala, eu sei que esse problema fica com essa agarração, com esses bichos, que não sei o quê. Gente, os bichos é meu, a saúde é minha, eu gosto mesmo, a mamãe beija mesmo, a mamãe gosta muito. É tudo paixão de vida de mamãe e não tô nem aí, tá? Não vou tratar meus bichinhos mal por causa de fulano, Bertano, que não gosta não, né, meu bem? Né? O Jason é o mais sapequinha da mamãe. É o mais sapequinha. Né, meu amor? É o mais sapequinha. A Calência é a mais quietinha, assim, entre aspas, tá, gente? Porque essa aqui é uma veinha, mas late. Ô, gente, essa semana eu tava vendo um top 5 lá dos cachorrinhos, mas assim que a gente não deve confiar, né? Gente, o bicho tá no top 1, porque eles gostam só dos donos, eles têm raiva do mundo, eles chegam a tremer às vezes de raiva, e essa aqui é essa aqui é quando chega, apesar que quando chega uma amiga minha que eu gosto muito, ela é apaixonada nessa amiga minha, gente. Não sei se vocês sabem, mas eu acredito muito nisso. Às vezes, quando chega alguém em sua casa, que os cachorrinhos não fica desinquieto, não para de latir, ou outra hora não fica quieto, eles falam que os bichinhos conseguem ver a ruindade por trás daquela pessoa. Tipo assim, aquela pessoa às vezes finge que gosta de você e o bichinho tá vendo isso. E, gente, eu falo a verdade pra vocês, eu acredito nisso, sabe? Porque tem pessoas que vêm aqui em casa, eles não ficam quietos. E já eu tenho algumas amigas que vêm e os cachorrinhos deixam as pessoas pegar, e tem pessoas que eles não deixam. Os gatos também. Quando tem pessoas que gostam de mim, meus gatos nem vão embora, eles ficam tudo aqui com as pessoas. Quando é pessoas que parece que eles veem que não gostam da gente, os meus gatos tudo somem. Aparece só no outro dia, é uma coisa muito esquisita, né? Eu acredito nessas coisas. Ah, gente, deixa eu falar também nesse vídeo, para depois não ter que fazer outro, sobre a situação que hoje em dia está eu e minha família. O que aconteceu? Minha sogra separou, né? Assim que nós separou casa, ela separou, foi morar para a cidade, como eu falei para vocês. Então, já tem muitos anos que ela mora na cidade. Meu sogro continua morando na casa aqui embaixo. O meu pai mora em Espera Feliz, mas já tem, acho que, 1 ano e meio que eu não vejo. E assim, não faço muita questão, gente. Eu amo de coração, desejo tudo bem, todo
tudo de bom que existe na vida. Se vir até a minha casa, eu recebo o maior carinho do mundo, como sempre recebi. Sempre fui uma filha, não é me gabar, gente, mas eu sempre fui uma filha muito educada. Sempre pedi benção aos meus pais, porque eu acho isso respeito, né? Eu chamo isso de, por mais que não tenha sido os pais maravilhosos do mundo, mas eu acho que a gente, como filho, deve esse respeito aos pais. Então, assim, recebo o maior carinho, mas não faço questão. E a minha mãe mora em Reduto, né? E que é na cidade aqui perto, e as minhas irmãs também, tá? Mora também em Reduto. Convivo com a minha mãe, vejo ela, né? Por ser morar perto, eu vejo ela, vejo minha sogra também. Mas não sou aquela coisa de estar toda semana, todo dia, não. Tá bem, graças a Deus. E às vezes a minha mãe, eu falando com ela no WhatsApp, assim, tudo que ela me pergunta se eu tô bem, eu falo, benção, mãe. Ela nem me responde na questão, só minha filha, Deus te abençoe. Às vezes ela não me responde, mas eu não ligo. Eu sei que a minha parte como filha, eu fiz e sempre respeito ela nessa parte de a gente tem que respeitar, né, gente? É comigo, sabe? É comigo. É por tanto que a minha mãe até fala que eu sou a única filha que peço benção toda vez que mando mensagem, ou quando vejo, porque minhas outras irmãs não, tá, gente? Depois, um outro vídeo, eu conto pra vocês sobre as minhas irmãs. Gente, sinceridade. Eu a que mais sofri, mas eu sou a que mais tem juízo. Nossa! As minhas irmãs, que vocês soubessem da história, um dia eu conto pra vocês. Só Jesus na glória, gente. Só Jesus na glória. E a gente vive assim, gente. Meu pai não espera feliz, minha mãe e minhas irmãs em Reduto, que minha mãe, assim que eu vim morar com o Darlan, depois de um ano também, separou também do meu pai e nunca mais voltou. Nunca mais. E vive isso a vida. Meu pai tem outra mulher lá no Espera Feliz, tem filho pequeno, que por parte de pai eu tenho 9 irmãos, tá, gente? Só da minha mãe é eu e mais 3. Por parte de pai eu tenho mais um monte, gente, um monte. Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Ah lá, cadê esse? Tchau, tchau, meu amor. Só tá indo embora, tá espiando. Tchau, gente.